Teleaula Natal. Olá, eu sou Cíntia Oliveira, professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Natal. Atualmente, estou atuando na Escola João 23 e na Escola Francisca de Oliveira. Nesta primeira aula, vamos falar sobre os gêneros textuais e os tipos textuais. Para termos uma aula acessível, farei uma pequena autodescrição, de modo que todos os estudantes possam saber quem eu sou. E sempre que aparecer uma imagem dos slides, farei também a caracterização do que está posto. Eu tenho a pele clara, cabelos curtos e olhos castanhos. Uso um óculos de armação preta, brincos e um colar com a letra inicial do meu nome. Estou com a blusa preta e meu sinal em libras é... Estamos gravando essa aula em um estúdio de TV. Os slides que serão apresentados terão um fundo predominantemente branco, com os textos na cor preta. Na aula de hoje, faremos o uso de 48 slides, mas não se assustem, pois eu coloquei muitas imagens, exemplos e exercícios para vocês entenderem bem o conteúdo. Neste primeiro slide, temos a logomarca da Prefeitura do Natal, com o nome da disciplina Língua Portuguesa, o título da nossa aula, Gêneros e Tipos Textuais, e o meu nome, Cíntia Oliveira. Neste segundo slide, temos uma imagem de um caderno dentro de um círculo amarelo. Essa imagem é para você não esquecer de pegar o seu caderno e fazer anotações do conteúdo que vai ser estudado em nossa aula. Agora eu trago para vocês uma frase que traduz o meu entendimento a respeito do que é a linguagem. A linguagem movimenta o mundo da vida. Nós não estudamos língua portuguesa apenas para decorar diversas palavras e conjugações verbais. O estudo da nossa língua é importantíssimo para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Por isso, acredito que a linguagem movimenta o mundo da vida. Neste momento, temos um slide com o título da primeira parte da aula de hoje. Gêneros textuais. A partir de agora, explicarei esse conteúdo. É impossível se comunicar a não ser por algum gênero. Mas o que são gêneros textuais? Os gêneros são textos materializados que funcionam em nossa vida cotidiana ou pública para nos comunicar e para interagir com outras pessoas. Para exemplificar, trago neste slide a foto de uma panqueca de banana disponibilizada no site Panelinha. Quando preparamos algum prato desconhecido, geralmente precisamos usar o gênero textual receita. É um texto que nos auxilia, mostrando todos os procedimentos necessários para um preparo com excelência. Agora, apresento a vocês um slide com um anúncio na parte traseira de um ônibus. Trata-se do gênero busdoor. Quando andamos pela rua, vemos inúmeras imagens, propagandas, cartazes, e o busdoor é semelhante ao outdoor, presente em pontos estratégicos da nossa cidade e circulando por onde nós andamos. Um terceiro exemplo de gênero é a canção. Com certeza você conhece esse clássico. Vamos ouvir? Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar
frente o que se há de fazer. Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Eu trouxe esses exemplos para que desde o início dessa aula vocês percebam como os gêneros textuais estão presentes na nossa vida. Você com certeza já viu um outdoor no meio da rua ou até mesmo atrás de um ônibus. Você já ouviu muitas músicas. Na fase da adolescência é uma das coisas mais apreciadas pelos adolescentes, certo? Então a gente consegue compreender que realmente os textos estão na nossa vida diariamente. Neste novo slide, apresento a vocês as características dos gêneros. Eles apresentam um conteúdo temático ao abordarem uma temática específica. Também existe a estrutura composicional, que é a forma do gênero. Por exemplo, a receita que nós falamos no início precisa apresentar ingredientes e modo de preparo. Então, essa é a estrutura da receita. E o estilo é algo pessoal do autor, da pessoa que está falando. Uma música, por exemplo, Toquinho tem um estilo, um outro cantor tem um outro estilo e isso vai influenciar na escrita dessa música. A partir de agora, apresentarei mais alguns exemplos para que vocês compreendam bem as características dos gêneros. Neste slide, temos a definição do gênero anúncio publicitário. É um gênero que tem a finalidade de promover uma ideia ou marca de um produto ou de uma empresa. Os anúncios mais conhecidos são os comerciais, que circulam na TV, no rádio, em jornais, revistas e em sites da internet. Aqui, para exemplificar, nós temos um anúncio produzido pela Cosern, Companhia Energética do Rio Grande do Norte, empresa responsável pela distribuição de energia no nosso estado. Neste anúncio, nós temos um ferro de passar sobre uma roupa amassada e o seguinte texto: Manifesto da roupa amassada, nós apoiamos. Quem gosta de usar as redes sociais, com certeza já viu comentários e memes sobre o fato de não precisar passar a roupa. Muita gente quer que a moda seja sair com a roupa amassada. E de forma bem humorada, a Cosern conscientiza o seu consumidor a respeito do gasto de energia ao usar o ferro de passar. Genial, não é mesmo? Temos neste slide a definição de um novo gênero, o diário. O diário é um gênero utilizado para registrar fatos do cotidiano, impressões sobre o mundo, ideias, opiniões, emoções, desejos, desabafos, segredos. E um diário pode ser escrito por longos ou curtos períodos de tempo e suas páginas costumam ser datadas. O diário pode se tornar um documento de grande valor histórico por retratar épocas ou por registrar o dia a dia de uma pessoa que faz parte de determinado meio social. O diário de Anne Frank ficou super famoso ao relatar os horrores da Segunda Guerra Mundial. A partir do olhar de Anne, vamos ler o trecho inicial do diário de Anne, 12 de junho de 1942. Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Comentário acrescentado por Anne em 28 de setembro de 1942. Até agora, você tem sido um grande apoio para mim, como também tem sido Kit, para quem tenho escrito com regularidade. Esse modo de manter um diário é bem melhor. E agora, mal posso esperar os momentos de escrever em você. Ah, estou tão feliz por ter você comigo. Domingo, 14 de junho de 1942.
Vou começar a partir do momento em que ganhei você. Quando vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado e com isso eu não contava. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de se espantar. Afinal, era meu aniversário. Mas não me deixam levantar essa hora. Por isso, tive de controlar minha ansiedade, minha curiosidade até 15 para as 7. Se você não conhece o Diário de Anne Frank, nunca leu esse clássico, deixo aqui essa sugestão de leitura, é excelente, certo? Então, anota aí no seu caderno para pesquisar mais, tem vídeos na internet e você pode também ter acesso ao livro. Neste momento, nós temos um slide com o título da segunda parte da nossa aula, tipos textuais. E agora, vamos à explicação. Diferentemente dos gêneros, os tipos textuais não são materializados no dia a dia. Nós não falamos por meio de tipos textuais. Mas se a gente não fala por meio dos tipos textuais, o que são eles? Os tipos estão ligados às características predominantes no texto, as escolhas lexicais e sintáticas, as relações lógicas estabelecidas e o uso dos tempos verbais. Inverti aí, mas dá para entender. Então, as características dos tipos, escolhas lexicais e sintáticas, tempos verbais e relações lógicas. Em geral, os tipos abrangem um conjunto limitado de categorias, que são conhecidas como narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Vamos entrar em alguns detalhes a partir de agora. Nós usamos a argumentação quando escrevemos um artigo de opinião ou uma carta aberta. Nas próximas aulas vão ser estudados esses gêneros, o artigo de opinião e a carta aberta. Não percam as próximas aulas porque os professores vão entrar em mais detalhes sobre a estrutura desse gênero, certo? A narração e a descrição podem ser percebidas quando lemos contos ou crônicas. Vou ler o trechinho de um conto para a gente perceber a narração e a descrição. Tudo lento, parado, paralisado. Maldição, dizia um homem que tinha sido o melhor corredor daquele lugar. Que tristeza minha, lamentava uma pequena bailarina olhando para suas sapatilhas cor-de-rosa. Assim estava Lépida, uma cidade muito alegre que no passado fora reconhecida pela leveza e agilidade de seus habitantes. Então, o título desse conto é Lépida, ele também está acessível na internet, certo? Rapidinho você procura e você consegue acessar o conto inteiro. E a gente já consegue perceber aqui nesse conto a narração, está sendo narrado fatos que acontecem numa cidade. E ao falar sobre esses fatos, a gente vê a descrição. A cor da sapatilha da menina, a cidade lenta. Então, essas são as características da narração e da descrição, dos tipos textuais, narração e descrição. A injunção está presente nos textos que buscam regular o comportamento e a ação das pessoas. Como, por exemplo, as regras, os regulamentos, as receitas que definem o que se deve fazer. A característica principal desses textos é o uso dos verbos no imperativo ou no infinitivo. Por exemplo, as escolas, a escola que você estuda, possui um regulamento. E vocês, alunos, quando estão em sala de aula e usando o ambiente da escola, precisam seguir esse regulamento. Esse regulamento apresenta o tipo textual injuntivo, certo? A partir de agora, iremos retomar e sintetizar parte do conteúdo que vimos nesta aula. Os gêneros textuais são infinitos, surgem novos gêneros todos os dias e também muitos deixam de ser usados. Diferentemente, os tipos textuais são limitados e se resumem àquela quantidade que a gente viu há pouco tempo atrás. Podemos exemplificar essa mudança nos gêneros textuais ao longo do tempo usando o gênero carta como exemplo. Quem aqui troca cartas hoje em dia, né? É muito raro.
Até chegar a correspondência, os boletos muitas vezes não chegam mais pelos correios, né? Chegam pelo celular, porém, esse gênero carta, ele foi sendo adaptado e foram surgindo outros gêneros que equivalem ao gênero carta. Como eu falei, antigamente a carta era um dos poucos meios de comunicação existente e hoje a comunicação também é possível por meio de e-mail, de mensagens no WhatsApp e em outras redes sociais. Então, se você está tendo aula aí pelo Google Meet, você com certeza tem um Gmail. E eu não tenho dúvidas que ou você ou alguém da sua casa usa o WhatsApp. Então, o gênero carta ele foi sendo adaptado. Temos aí o gênero e-mail, o gênero mensagem de texto e por aí vai. Com base nos conteúdos vistos até aqui, vamos fazer alguns exercícios para fixar o que nós aprendemos. Essas questões elas foram retiradas dos exames de seleção do IFRN que aconteceram em 2018 e 2019. É importante que vocês fiquem atentos, pois todos os anos esses conteúdos aparecem nessas provas. Passemos então à leitura do texto 1, cujo título é 7 mitos sobre refugiados. Vários países ocidentais, entre eles o Brasil, estão recebendo fluxos de imigrantes e de refugiados, e as reações contrárias aos recém-chegados se multiplicam. Mas a vinda deles pode representar boas notícias para quem os recebe. Por Unesco Press. Hoje, o mundo é a casa do maior número de imigrantes e refugiados de que se tem registro em qualquer outro momento da história. Tal situação traz desafios complexos para muitos países que tentam gerenciar esse fluxo e acolher com sucesso os novos cidadãos. Esses desafios se agravam com a falta de informações precisas e acessíveis na mídia, em que mitos e informações incorretas prevalecem. No pior dos casos, o foco está nos desafios envolvidos ou numa ameaça imaginária de um fluxo repentino de estrangeiros. Faltam quase que por completo na cobertura midiática as múltiplas vantagens para os países que acolhem e as inúmeras histórias de indivíduos, muitas vezes com alto nível de estudos e ávidos por trabalhar, que buscam uma nova vida e contribuem positivamente para as sociedades que os recebem. A Unesco criou um curso para escolas de jornalismo e mídia. Reportar a imigração com foco nos refugiados em tradução livre. O curso é focado na promoção de parcerias que permitam uma visão mais equilibrada da situação. A seguir estão alguns dos mitos mais comuns e prejudiciais sobre os refugiados. 1. Os refugiados são um problema europeu. A Europa acolhe apenas 6% dos refugiados globais, comparados com 39% no Oriente Médio e Norte da África e 29% no resto da África. A grande maioria dos refugiados sírios está em países vizinhos, como Turquia, Líbano, Jordânia e Iraque. Mais de 1 milhão de refugiados chegaram à Europa por maio de 2015, o que representa apenas 0,3% da população total europeia. 2. Os refugiados não estão desesperados. Estão escolhendo migrar. Por definição, refugiados são pessoas que fogem cruzando fronteiras para escapar de conflitos violentos ou de perseguição. Eles estão fazendo uso de seu direito legal ao asilo, que consta na Declaração Universal de Direitos Humanos. Todos nós temos esse direito como garantia, se algum dia ele se fizer necessário. Os enormes riscos pessoais que os refugiados assumem ao escaparem testemunham a gravidade da situação em que se encontram. Os migrantes são de uma categoria mais ampla, que inclui aqueles que migram por razões econômicas e pessoas buscando escapar de desastres ambientais e da fome. 3. A maioria dos refugiados são homens jovens e fisicamente aptos. Segundo o Alto Comando das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, mais da metade eram mulheres e crianças. 4. Os refugiados roubam os empregos dos países de acolhimento. Os refugiados criam empregos. De acordo com uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE,
Refugiados expandem o mercado doméstico e criam um emprego para cada vaga que ocupam. Em alguns países, eles respondem por quase 1/3 do crescimento econômico entre 2007 e 2013. 5. Os refugiados e os migrantes fraudam o sistema social. A maioria dos refugiados paga mais aos cofres públicos do que retira deles. Pesquisas feitas em Portugal, Espanha, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Grécia mostram que os refugiados são menos ou igualmente dependentes dos fundos públicos em relação aos moradores locais. 6. Os refugiados e os migrantes trazem o terrorismo. Dos ataques terroristas no mundo, durante os últimos anos, a vasta maioria foi feita por cidadãos nascidos nos países envolvidos. Não é o fluxo de refugiados que causa o terrorismo. São o terrorismo, a tirania e a guerra que criam os refugiados, afirma Antônio Guerra, secretário-geral da ONU. Criar divisões entre as pessoas e estimular o ódio entre grupos é parte da estratégia do terrorismo, em primeiro lugar. 7. Estamos acabando. Os países desenvolvidos são superpopulosos e não podem acolher mais pessoas. O crescimento da população nativa na maioria dos países desenvolvidos está em declínio, um problema que pode ter os fluxos migratórios como solução. Refugiados e migrantes podem sustentar os níveis populacionais e trazer uma base de pessoas em idade produtiva para sustentar o número crescente de aposentados dos países que os recebem. A fonte é a revista Planeta, ano 27, edição 542, publicada no ano de 2018, nas páginas 54 e 55. Então, cada número apresentou um mito e logo abaixo vocês viram uma contestação a esse mito, certo? Muito importante vocês terem acesso a esse tipo de texto, procurar lá no site do IFRN outras provas com textos semelhantes, porque é esse tamanho de texto e é esse tipo de texto que vocês vão encontrar no exame de seleção, certo? Aqui ao lado nós temos um infográfico que destaca algumas informações apresentadas no texto que lemos. Vou ler o infográfico porque está um pouco pequenininho para alguns, né, que possam ter dificuldade. Números reais. 6% dos refugiados estão na Europa. O Oriente Médio e o Norte da África abrigam 39%. O restante da África, 29%. 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. 1/3 do crescimento econômico em alguns países entre 2007 e 2013, aproximadamente, é atribuído aos refugiados. Um emprego é criado para cada emprego ocupado por um refugiado. Unesco, Acnur, OCDE. Essas são as fontes, né? Neste novo slide, nós temos o texto 2. Trata-se de uma charge em que um homem branco segura um jornal onde tem escrito: Europa se fecha para imigrantes. Também há um balão de pensamento com a seguinte frase: não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda. Atrás dele há um homem com camiseta amarela com a palavra Haiti e também há um balão com a fala: perdão, Senhor. Vamos considerar esses textos e fazer algumas questões agora, responder. Lembra aí do caderno, no início da aula eu falei que você precisa estar com um caderno, viu? Esse é o momento que você faz anotações e fixa o conteúdo que a gente viu até agora. Questão 1. Os textos 1 e 2 possuem em comum: A. O gênero textual. B. A temática. C. O tipo textual. D. A intenção comunicativa. Qual é a resposta? A resposta é a letra B. Nós excluímos a alternativa A, pois vemos que são dois gêneros diferentes. O primeiro, a gente tem a apresentação dos mitos e a refutação desses mitos. No segundo, a gente tem uma argumentação também, mas em formato de imagem. A gente tem em formato de charge, no caso, a gente tem uma imagem, certo? Então, os gêneros textuais, pela estrutura, a gente viu que uma das características do gênero é a estrutura. Temos dois gêneros diferentes. Também temos tipos textuais diferentes. O primeiro tem uma exposição de fatos com argumentação. O segundo gênero, a gente tem uma argumentação, certo? Naquela charge. E a intenção comunicativa também é diferente, certo? A gente tem o primeiro texto para um leitor que esteja mais interessado na temática e o segundo texto
você tem acesso a ele facilmente. Numa rede social a gente vê uma charge, então assim, se você passou o olho por uma página de um jornal e etc., a gente vê charges. Então, o primeiro texto é para uma leitura mais aprofundada, o segundo texto, uma leitura um pouco mais rápida. Isso não significa que a leitura da charge é mais fácil, de forma alguma. A gente vai ter outras aulas mais à frente para a gente entender a leitura de charges, o funcionamento do gênero charge, certo? Questão 2. O texto 2 tem como intenção comunicativa principal a. Criticar o fato de a Europa não acolher os imigrantes, como o Brasil faz com os imigrantes haitianos. B. Argumentar que os brasileiros e europeus não podem acolher todos os imigrantes que ingressam no país. C. Argumentar que os brasileiros não deveriam acolher os haitianos, já que os europeus também não acolhem imigrantes. D. Criticar o fato de os brasileiros se preocuparem com os imigrantes na Europa sem acolher os imigrantes haitianos no Brasil. A charge deixa bem clara a crítica a partir do momento em que na imagem o homem branco não percebe que há um imigrante perto. Assim, a crítica é feita pois os brasileiros se preocupam com os de fora e não acolhem os imigrantes que estão por perto. A resposta, então, é a letra D. A intenção comunicativa principal é criticar o fato de os brasileiros se preocuparem com os imigrantes na Europa e não acolherem os imigrantes haitianos no Brasil. Questão 3. No texto 2, a expressão virar as costas significa A. Indignação, B. Indiferença, C. Espanto ou D. Fuga. A resposta certa é a letra B. Nesse caso, virar as costas é equivalente a ser indiferente. A pessoa está ali ao lado e o homem está sendo indiferente a ele. Certo? Questão 4. No texto, a imagem da mão oferece a ideia de A. Opressão, B. Proteção, C. Empatia ou D. Desrespeito. A mão, ela representa aí a opressão, né? O bullying é uma prática que causa intimidação e agressão. Nesse caso, a mão que cobre o menino representa uma opressão. Ele parece estar sendo aprisionado e ameaçado por essa mão. Logo, a resposta é a alternativa A, opressão. Questão 5. No texto, a ideia de que o jovem está indefeso é dada pelo A. Movimento da mão em proteção ao jovem estudante. B. Acesso fácil dos jovens aos aparelhos conectados à internet. C. Tamanho da mão em relação ao seu próprio tamanho. D. Fato de ser um jovem com farda e mochila a caminho da escola. Como podemos perceber desde a questão anterior, ao compararmos o tamanho do menino com o tamanho da mão, vemos que o menino encontra-se indefeso, pois está aprisionado pela mão. Então, temos a resposta certa, a letra C. Tamanho da mão em relação ao seu próprio tamanho, certo? É isso que torna o jovem indefeso. Temos agora uma última questão, que diz, questão 6. No texto, há o predomínio da. Vemos aqui que é uma questão que focaliza os tipos textuais. Qual é o tipo textual que é predominante nessa charge? A. É a argumentação caracterizada pela defesa de um ponto de vista. B. É a narração caracterizada pela veracidade dos fatos. C. Argumentação caracterizada pela linguagem verbal. Ou D. Narração caracterizada pela presença da personagem. Apesar de não ser expressa pela presença do texto verbal, nós temos aí a sequência argumentativa apresentada por meio dessa imagem, né? O autor argumenta acerca dos malefícios causados pelo cyberbullying. Então, a resposta é a letra A. A argumentação caracterizada pela defesa de um ponto de vista. Nós temos aí uma discussão sobre os malefícios desse cyberbullying que acontece demais, né? Vocês entenderam o conteúdo e as questões que nós vimos na aula de hoje? Então, você não pode perder as próximas aulas e eu vou dar um spoiler para vocês não
deixarem de participar, certo? A gente vai estudar os gêneros jornalísticos. O gênero notícia e o gênero reportagem serão vistos nas próximas aulas, certo? Não esqueça do horário da aula e fique bem atento. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês têm dúvidas, vocês podem procurar o seu professor. Nós temos aqui alunos de diversas escolas espalhadas pela nossa cidade e todas as escolas estão dando assistência aos seus alunos. Então você pode procurar o seu professor ou a direção da sua escola, que eles vão encaminhar esclarecimentos a respeito desse conteúdo, certo? Então, foi muito bom estar aqui com vocês nesse momento e até a próxima aula. Teleaula Natal.